Olá, irmãos queridos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos ler um texto do Tiago Breno Fernandes Ricker. Tiago, ele é mestre e especialista em teologia, bacharel em direito, então ele é advogado, ele é missionário, teólogo e líder do Ministério de Evangelismo e Missões da Primeira Igreja Batista de Santarém, no Pará. Ele escreveu um texto chamado Atitudes de um Discípulo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu sempre gosto de deixar bem claro, como não fui eu que escrevi o texto, o que eu vou fazer? Eu vou só interpretar e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos iniciar pedindo a Deus que nos abençoe nesse devocional. Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que Tu nos abençoes de forma que possamos entender qual é o nosso papel, como deve agir um discípulo de Jesus, um discípulo Teu. Ó Pai, que Tu possas nos perdoar e que Tu possa nos conduzir para as Suas pegadas, que possamos viver de acordo com aquilo que Tu esperas de nós. Perdoa-nos, Senhor, em nossos pecados, porque nós precisamos demais de Ti. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto hoje bíblico para a meditação está em Lucas 15. É um texto que vai falar de algumas parábolas. É um pouco extenso, mas eu vou ler o texto inteiro porque é importante, tá bom? Então, Lucas 15. A ovelha perdida. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la? Quando encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. A moeda perdida. E Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E aí ele conta a parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse para o pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Pouco depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que ele tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Esse o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço ser chamado de seu filho, mas aceite-me como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele.
Põe um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, está perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu música e o barulho de dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o senhor e nunca o desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o senhor nunca me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, o senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém? Lindo esse texto, hein? Toda vez que eu leio esse texto, eu me emociono. Eu me emociono com o amor do Senhor por mim, como Ele me viu de longe chegando e teve pena de mim e me resgatou e fez uma festa para que eu pudesse voltar para os seus braços. É uma passagem maravilhosa. Bem, o versículo que o irmão Diego Ricker escolheu foi o 2, que diz: este homem recebe pecadores e come com eles. Bom, a atitude de receber pecadores foi a principal crítica dos líderes judeus, porque eles não se conformavam, né? Porque do ponto de vista da religião deles, os fariseus e os mestres da lei, Jesus estava violando uma regra que era com questão em relação à pureza, né? Aquele que se misturava com os outros ficava impuro. Então, na lei de Moisés dizia que era importante que a pessoa fosse pura. E a lei de Moisés fundamentava a divisão na sociedade, que era judaica, que eram as pessoas puras, e as pessoas impuras, os gentios, os não judeus. Então, nesse sentido, Jesus era acusado de violação dessas normas. Quer dizer, não estava nem aí, né? Na mentalidade desses líderes, não cabia na cabeça deles que alguém enviado da parte de Deus fosse acolher na sua mesa pecadores. Imagina, né? Absurdo. Se na lei de Moisés não pode se misturar, como que você ainda vai, além de se misturar, ainda vai sentar e comer com eles? Era o fim da picada, né? O ômega da picada. Ninguém aceitava isso. Bom, mas uma das principais mensagens desse evangelho é mostrar o quê? Que todos nós somos pecadores. E todos nós somos chamados ao arrependimento, crendo, tendo fé em Deus. Então, essa atitude de Jesus de acolher pecadores deve ser interpretada como um ato de amor e de misericórdia para cada um deles. Então, Jesus não estava se importando com a impureza, ele estava se importando porque aquelas pessoas estavam indo para o inferno, elas estavam se perdendo e ele se compadeceu delas, pois é o próprio Senhor quem recebe essa pessoa à sua mesa. Porque o Senhor nos ama, ama cada um de nós e amava aquelas pessoas também que ele recebeu. Então, quando ele foi criticado pelos judeus por acolher pecadores, Jesus fez o quê? Contou estas parábolas para que eles pudessem entender qual era o significado da sua atitude em relação àquelas pessoas. Porque mais importava se misturar com elas e fazer com que elas ouvissem as suas palavras e pudessem crer. Então, o que Jesus queria é que eles soubessem que a salvação havia chegado e aos pecadores. E agora eles poderiam ser salvos. Desse modo, Cristo chamava aqueles líderes para participar da sua mesa, porque ele cria que aquele era o lugar de salvação e da alegria. Mas os judeus não podiam entender isso, né? Porque, aliás, só pode entender as coisas
que são de Jesus, as pessoas que são salvas, que acreditam, que reconhecem que Jesus se sacrificou e ressuscitou. Porque a palavra diz que essas coisas para o mundo são loucura. Não faz nenhum sentido. Ninguém vai entender, assim como os judeus naquela época também não entendiam. Como cristãos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter a mesma atitude de Jesus. A gente não pode ser preconceituoso. Uma vez uma irmã falou assim, não, eu não tenho preconceito com gay, não. Tudo bem ser gay, mas eu não gosto de me relacionar com eles, porque eu acho que eles são cheios de mimimi e tal, não, eu prefiro não ter amizade com eles. Então, isso não é bom, porque o Senhor morreu pelo gay, por mim, pelo mentiroso, pelo adúltero, pela aquela pessoa que parece ser boa, pela aquela pessoa que parece ser ruim. Morreu pelo preto, pelo branco, pelo amarelo, pelo adúltero. Ele morreu por todos nós, independente de raça, etnia, religião, tipo de pecado. Ele morreu por todos nós. Então a gente tem que ter, em relação a todas essas pessoas, a mesma atitude que Jesus teve conosco. Teve com aqueles homens com quem ele comia à mesa. Temos que ter um espírito cristão. A gente não pode ser preconceituoso, mas chamar todo pecador à nossa mesa. O que é diferente, como diz lá no Salmo 1, se aconselhar, se sentar de uma forma de convivência, né? A gente tem que levar a palavra, mas a gente não deve viver como os não cristãos. Nós temos sim um direcionamento que é o que Jesus nos dá. Então a gente deve sim chamar essas pessoas à mesa e apresentar-lhes o evangelho da salvação. Amém? Então o nosso manancial termina assim. Qual tem sido a sua atitude para com os pecadores que, eu acrescentaria aqui, os pecadores que não reconheceram ainda Jesus Cristo como seu Salvador? Porque pecadores todos nós somos, né? Então qual que é a sua atitude, né? Com aquelas pessoas que você acha que o pecado dela é maior que o meu. Que tipo de atitude você tem tomado? Essa é uma pergunta que não pode deixar de calar. Amém? Bem, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa, ó. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.